Obrigado, Ricardo. Já nos facilitaste também a vida em termos de agradecimentos, Francisco. Especialmente para ti, não quero deixar de dar um abraço e de agradecer aqui o convite que nos fizeste. Eu queria partilhar um bocadinho convosco aquilo que foi a nossa experiência. Nós somos um clube de Santarém, nascemos, como podem ver aí, em 2009. Verdadeiramente, eu diria que tivemos um segundo nascimento quando constituímos a sociedade, o nosso fundo de investimento, a nossa EV, em novembro de 2011, que é a Tagus Innovation. E aí, verdadeiramente, as coisas começaram a acontecer. Tínhamos, de facto, já feito alguns investimentos, não muitos, relativamente pequenos, mas foi, de facto, a sociedade de investimento que nos permitiu ganhar outra escala. Nós conseguimos constituir-nos com 14 acionistas Business Angels, um grupo que, no início, levantava algumas dúvidas sobre como é que nós íamos conseguir gerir tantas opiniões e, eventualmente, decisões contraditórias entre todos. Conseguimos também que a Caixa Capital entrasse para a nossa sociedade com uma participação minoritária de 25% e a experiência tem sido muito positiva. De facto, eu acho que nós conseguimos encontrar um conjunto de vantagens muito importantes em sermos 14 e resumidamente vos dizia que, em primeiro lugar, acho que a complementariedade setorial que nós temos, ou seja, ao termos gente de várias áreas de negócio, de vários setores, isso permite-nos ter uma visão bastante mais abrangente dos próprios negócios e das ideias que nos aparecem. E depois há outro aspecto que acho que também tem sido, pela aplicação prática das coisas, muito importante, que é nós, ao dividirmos por 14 o investimento, muitas vezes conseguimos ter decisões mais racionais e menos emocionais. Ou seja, muitas vezes o que sucedeu no passado, enquanto não tínhamos a sociedade de investimento, é que nós juntávamos 2 ou 3 business angels e, por vezes, tínhamos medo de fazer o investimento, não porque não nos parecesse racionalmente e empresarialmente uma boa ideia, mas que o montante que íamos investir cada um era grande e isso assustava um bocadinho. Ao dividir por 14, nós mitigamos bastante este tema e, portanto, muitas vezes caímos quase no ridículo dizer assim, mas vamos dizer que não, porquê? Estamos isto dá um bocadinho a cada um e, portanto, vamos para a frente e arriscamos. E acho que tem sido muito positivo nesse aspecto. Outro aspecto importante é que nós, sendo 14, podemos alocar os tutores. O acompanhamento dos projetos é muito importante e nós sermos 14 permite, muitas vezes, nós decidirmos entre todos quem é que fica a acompanhar o projeto e isso permite-nos ter um bocadinho mais de divisão de tarefas. Não conseguimos ainda ter uma estrutura profissionalizada como têm as Venture Capitals. É obviamente que é um dos nossos grandes objetivos de futuro, é conseguirmos ter uma estrutura minimamente profissionalizada e portanto, os 14 membros, de alguma maneira, vão-nos compensando isso. Para terminar, queria-vos só dizer outro aspecto muito importante, é que sendo 14, obviamente que o networking tem uma escala também diferente de ser 2 ou 3. Mas estar em Santarém traz-nos outras dificuldades e eu partilhava só convosco em 30 segundos 2 ou 3 que nos preocupam. Em primeiro lugar, ao contrário do que sucede aqui nas regiões de Lisboa e do Porto principalmente, muitas vezes nós chegamos aos politécnicos e quando perguntamos se já ouviram falar de Business Angels, dizem, e 10% já ouviram, o que é grave. Se perguntamos se sabem o que é uma incubadora, talvez 15% digam que sabem, o que também é muito grave. E incubadoras no distrito só temos uma a funcionar. E para mim, verdadeiramente, não o consideraria uma incubadora, porque para mim o conceito de incubação é um conceito mais abrangente, prestação de um serviço, de criação de um mecanismo verdadeiramente para que as empresas possam nascer e crescer. E quando nós temos um local onde existem espaços para as empresas sediarem, eu acho que é um conceito de incubação que não está de acordo com aquilo que nós precisamos. E, portanto, temos que dar um passo em frente no nosso distrito nessa matéria. Há projetos para isso, espero que se consiga. E, portanto, vivemos num contexto um bocadinho diferente, mais difícil, num ponto de partida bastante mais atrás, e temos muita dificuldade, de facto, em que apareçam boas ideias, ainda mais dificuldade em que os projetos apareçam bem estruturados. Muitas vezes aparecem ideias, mas não aparecem projetos, muito menos projetos bem estruturados. Mas isto era só um pequeno enquadramento de contexto, e eu ia já diretamente àquilo que é o principal aspecto da minha intervenção. Ok. A nossa experiência recente tem sido, basicamente, por um lado, com a Caixa Capital como acionista, e aí tenho que lhes, de facto, agradecer, tem sido um acionista muito colaborante, interventivo e muito simplificador em termos da burocracia. Tínhamos um bocadinho de medo desta relação, mas, de facto, as coisas têm funcionado lindamente. Queria também destacar, a semana passada, ou há 15 dias, salvo erro, foi feito um encontro entre todas as sociedades de investimento participadas pela Caixa Capital, onde nos foram apresentados um conjunto de projetos. Acho que é uma boa forma de relacionamento, correu bastante bem, acho que é um modelo que devemos pensar, continuar e dinamizar para o futuro. E depois, neste momento, temos algumas operações em curso com análise das VCs, nomeadamente na Portugal Ventures, na Oxy Capital, na Capital Criativo,
e esperemos que, e na Caixa Capital, obviamente, e esperemos que seja possível montarmos algumas coisas. Isto tem sido um pouco a nossa experiência recente. Da minha parte, eu acho que os aspectos mais importantes que nós, quando Business Angels, olhamos para as capitais de risco, estes são, para mim, na nossa realidade de Santarém, os aspectos mais importantes. Em primeiro lugar, a possibilidade de fazermos co-investimento com as capitais de risco como complemento ao co-investimento dos sindicatos. Nós estamos neste momento a tentar montar 2 ou 3 operações, espero que até ao final do ano se consigam, no fundo, serão operações sindicadas entre vários clubes para permitir ter uma alavancagem diferente e uma capacidade financeira diferente que nós individualmente, eventualmente, poderíamos não conseguir. E um dos projetos, inclusivamente, vai ser necessário alavancar com capital de risco e, portanto, acho que poderá ser bons exemplos para nos abrir caminho para um futuro mais integrante e mais relacionado nas fases de early stages com as VCs. Outro aspecto que acho muito importante é a sinalização e preparação das próximas rondas de investimento. Falou-se aqui do aspecto negativo, ou hipoteticamente negativo, de nós, Business Angels, podemos ficar muito pequeninos nas segundas rondas de investimento, mas eu acho que se nós pensarmos também no outro aspecto, que é nós, ao termos já dentro do barco as VCs na fase de early stage, poderá ser uma forma de nós as comprometermos com os rounds seguintes e até eventualmente com as saídas. Portanto, eu acho que há as duas faces da moeda, não estou seguro qual é que será a mais importante que a outra. Depois, a nível das estratégias de saída, falou-se aqui nos êxitos, obviamente que os êxitos são muito importantes, e acho que as VCs podem ser não só um potencial comprador, mas também um potencial dinamizador de encontrarmos potenciais compradores. Acho que é um papel que as VCs devem ter na parceria connosco, é de facto colaborarem também no processo de saída. Outro aspecto que nós temos sentido no terreno é as validações, ou seja, nós temos uma estrutura, como eu disse, não profissionalizada e por vezes é importante termos alguém que possa olhar de uma forma diferente, fora da caixa, para os aspectos das nossas decisões, para os aspectos das valorizações, muitas vezes do intangível, ou até mesmo para alguma questão jurídica que nos esteja a falhar. E, de facto, aí a Caixa Capital tem-nos dado uma boa ajuda. Depois, e estando no interior, a questão da expansão internacional, e falou-se aqui nos projetos globais, obviamente que nós também, hoje em dia, eu acho que já não há praticamente ninguém que não equacione investir, ou melhor, que equacione investir em projetos de âmbito muito local, toda a gente, de facto, está muito virada para aquilo que possa ter escala, e nomeadamente escala internacional, acho que todos aí estamos muito sintonizados, e acho que as VCs podem nos ajudar também nesta matéria, e devem ajudar-nos nesta matéria pelo networking que têm. Finalmente, o último aspecto que eu valorizo imenso é a questão de uma visão mais abrangente, ou seja, nós muitas vezes estamos a trabalhar 5, 10 projetos em pipeline e as VCs, pela forma como estão no mercado, têm provavelmente uma visão um bocadinho mais abrangente que a nossa, uma visão mais de helicóptero e por vezes podem nos ajudar a enquadrar ou até a decidir melhor os nossos investimentos. O último slide que eu tenho é, embora não seja propriamente, se calhar, aquilo que é o nosso papel, que é o que é que os Business Angels podem aportar às VCs. Falei um bocadinho daquilo que é a expectativa que nós, como Business Angels, temos das VCs e que é um bocadinho daquilo que nós, eventualmente, podemos ser como mais-valia para as próprias VCs. Por um lado, o scouting de oportunidades. Eu acho que nós, estando muito no terreno, estando muito próximo do que se está a passar, nomeadamente em termos territorial, podemos ter e temos uma capacidade de scouting, de detecção de ideias muito mais próximo daquilo que é o terreno. Depois, o upgrade que nós podemos trazer a nível do management. Já sabemos que muitas equipas que aparecem de empreendedores têm algumas carências a nível do management e nós aí podemos, de facto, também fazer a diferença. Depois, o facto de nós termos os tutores que vão fazer um acompanhamento dos projetos personalizadamente, acho que é um aspecto também muito importante e que tem que ser valorizado, e acho que as VCs valorizam imenso esse nosso papel. E a nossa experiência empresarial, não apenas como empresários, mas no lançamento das startups. Ou seja, o facto de nós termos experiência de como é que os negócios se podem lançar, acho que é um elemento importante de valorização. E para terminar, aquilo que nós sempre dizemos, que é o smart money, ou seja, networking, também. Portanto, para mim seriam estes os aspectos mais importantes. Obviamente que a ideia será lançar um bocadinho estas ideias para debate e agradecia imensa a oportunidade, Francisco. Obrigado.